Pessoal, bom, dando continuidade agora, né? Vou fazer uma videoaula agora da parte prática da elaboração de diagrama de casos de uso, né? E o objetivo desse vídeo agora é construir o diagrama completo de casos de uso para um projeto, né? Projeto de desenvolvimento. E, bom, na aula anterior eu ensinei para vocês como que se cria um diagrama de caso de uso, como que é feito, os conceitos em cima dele, né? Cenários, atores, fluxo principal, fluxo alternativo, né? Pois bem, então agora eu vou criar um diagrama de caso de uso completo para um determinado projeto de desenvolvimento. Bom, primeira coisa, pessoal, que você tem que ter em mãos é a lista de requisitos funcionais. Você vai construir o seu diagrama de caso de uso praticamente em cima da sua lista de requisitos funcionais, né? Então, para isso você precisa ter todos os requisitos funcionais pré-estabelecidos, né? Mesmo que venham a mudar no futuro, né? A partir de um projeto iterativo, incremental, venha a incluir mais, mas a princípio é o documento inicial. Bom, a partir da especificação dos requisitos funcionais, você precisa identificar possíveis cenários, né? Cada cenário é um caso de uso, né? Eu falei na aula anterior que um caso de uso, ele praticamente ele é uma ação, né? Ele é um evento, então ele é formado por um verbo e um substantivo, né? Uma ação sobre o que, né? Então nós temos aqui a lista de requisitos funcionais para essa modelagem de sistema de gestão de clínicas médicas. E a gente tem aqui, né, o primeiro requisito funcional, que é manter dados de clínicas. Devem ser armazenados, né, os atributos aqui, pode existir vários endereços, etc. Bom, para você manter dados de qualquer que seja espécie, você precisa cadastrar esses dados, né? Precisa ter um ator, um evento que vai inserir esses dados no sistema. Então eu disse que para manter dados, possivelmente você vai ter uma inserção, um caso de uso para cada inserção de tipo de dados, né? Então você vai ter que elaborar um outro documento que é especificação de casos de uso, ok? Que eu chamei aqui descrição de caso de uso, projeto sistema de gestão de clínicas médicas. Eu já, para não ficar muito, o vídeo não ficar muito extenso, eu já fui já criei esse documento e deixei pronto aqui só para mostrar para vocês, tá? Então você define aqui para cada cenário, para cada caso de uso que você identificar, o nome do caso de uso, os atores envolvidos e o fluxo. Tenha fluxo de exceção ou não, tá? Então, pessoal, pegando aqui, né, o requisito funcional 01, que é manter dados de clínicas, né? Então eu coloquei no caso de uso 02 aqui, o caso de uso 2. Então eu crio um caso de uso que é cadastrar clínica. E quando a gente já tem a listagem de requisitos funcionais, eu já posso especificar esse caso de uso a qual requisito funcional ele tá ligado, vinculado, né? No caso aqui o RF01. RF01. Então eu chamei de cadastrar clínica. Quem é o ator envolvido é o secretário, né? Qual que é o fluxo? O secretário cadastra nova clínica, né? Aí o fluxo alternativo, né? Validar se a clínica está cadastrada. Então, se essa clínica já existe no sistema, né? E se realmente existisse a clínica cadastrada, atualizar dados de clínica, né? Então, esse é um fluxo básico para um cadastro
de clínica. Então você percebe que aqui ele chamou de cadastrar clínica, mas na verdade tem uma atualização de clínica aqui, né? Se essa clínica já existe, então ele atualiza os dados. Então tem um update aqui implícito, né? E como que eu modelei esse caso aqui clínica? Bom, pessoal, eu criei aqui cadastrar clínica, né? E esse cadastrar clínica, ele incluiu obrigatoriamente um novo caso de uso aqui, que é validar clínica, né? Ele incluiu, ou seja, toda vez que eu for cadastrar uma clínica, obrigatoriamente eu preciso validar esses dados, né? E como eu validei essa clínica? Se essa clínica já existe no sistema, né? Se ela já existe, eu atualizo os dados dessa clínica. Então aqui no validar clínica eu estendo um outro caso de uso que é atualizar clínica. Veja que não é obrigatório esse atualizar clínica, porque ele só vai ocorrer se a clínica que eu tentei cadastrar, no caso eu estou alterando os dados, ela já existe. Então, se ela já existe, eu não cadastro, eu atualizo, eu efetuo este caso de uso aqui. Ok? Legal. Então, pessoal, para os cadastros básicos, né, que é manter dados e etc., basicamente eu segui esses 3 casos de uso aqui, que é o cadastrar inicial, né? Aí para todo cadastrar eu obrigatoriamente incluí um validar, né? E no validar eu estendi um atualizar. Então essa foi a orientação básica que eu criei esses casos de uso. Então, para cada cadastro, basicamente são 3 casos de uso: validar, atualizar, cadastrar, tá? Eu não levei em consideração nesse projeto as exclusão de dados, né? Mas é importante também frisar a exclusão de dados. Pois bem, então eu vou seguindo os requisitos funcionais, né? Requisito funcional 02, manter dados de médicos. Eu criei o caso de uso 3, que também seguiu a mesma especificação, né? Eu coloquei também secretário também para cadastrar médico, cadastro novo médico, validar esses cadastrados, cadastrar atualizar dados de médico. E tá aqui. Cadastrar médico inclui validar médico, né? E caso exista, eu estendo atualizar médico. Ok? Pro RF03, que é manter dados e especialidades, né? Eu criei também aqui cadastrar especialidade, também coloquei o secretário e o mesmo fluxo, né? Especialidades estão aqui, cadastrar especialidade, validar especialidade, atualizar especialidade. Aí no RF04, né, devem ser armazenadas as especializações que um determinado médico possui. A partir disso, o sistema deve permitir que o médico possa atuar com suas formações e suas clínicas cadastradas. Deve ser permitido que o médico possa atuar com especializações diferentes em diferentes clínicas a partir de suas formações. Então eu criei aqui, pessoal, o caso de uso 5, que é vincular médico a especialidades e clínicas, que está ligado ao RF04. Eu também coloquei como ator o secretário, né? E o fluxo o secretário vincula o médico à especialidade. Aí o fluxo alternativo, validar se o médico está cadastrado e validar se a especialidade está cadastrada. Ok. Pois bem, efetuado passo 1. Ao passo 2, o secretário vincula médico e especialidade a uma clínica que ele possa atender, então. E para isso eu valido se a clínica também está cadastrada, né? Então, nesse caso de uso 5 aqui, vincular médico a especialidades, seria esse caso de uso, né? E para vincular médicos
a especialidades e clínicas, eu obrigatoriamente criei um validar vínculo, né? E esse validar vínculo, pessoal, ele vai exatamente fazer aquilo que está descrito no caso de uso. Ele vai validar se a clínica, ele vai validar se o médico existe, está cadastrado. Ele valida se a especialidade está cadastrada e ele valida se a clínica está cadastrada. Aí, obviamente, feito são tarefas obrigatórias, né? Elas executadas, o vínculo está válido. Então, está feito o vínculo especialista. Então, vocês entenderam aqui, né? Eu desmembrei como eu estou vinculando médicos às especialidades e clínicas que eles atendam. Eu criei um caso de uso validar esse vínculo que valida essas três entidades, né, que estão envolvidas nessa validação, né, que são todos casos de uso obrigatórios a serem executados, né, são todos includes. Então, para esse caso ser executado, eu preciso ter esses casos executados também. E nisso eu consigo garantir o que o meu requisito funcional ele solicita, né? Ok. Então a gente vai para o RF05, que também é um manter dados simples, né? Que é manter dados de médicos parceiros. E eu chamei aqui caso de uso 6, que é cadastrar médico parceiro, também para o secretário. O secretário cadastra médico parceiro e valida se aquele médico está cadastrado ou não. Então também está aqui. Cadastrar médico parceiro e obrigatoriamente eu valido esse parceiro, que é nada mais do que validar se o médico está cadastrado ou não. Aí eu vou para o RF06, que é cadastro de pacientes. Cadastro básico de pacientes, né? Então eu criei o caso de uso 7, cadastrar paciente, que está vinculado ao RF06, também para o secretário, né? E é um fluxo básico. O secretário cadastra um novo paciente, validar se o paciente já está cadastrado, se cadastrado, atualizar dados. Então eu coloquei aqui, cadastrar paciente, validar paciente e o extend, atualizar paciente. Manter dados de consultas médicas, devem ser armazenados data, hora, local de realização, médico-paciente. E o RF07 e o RF08, eu criei o caso de uso que a gente viu na aula anterior, né? Que é o cadastro de uma nova consulta, né, pessoal? Só que agora, com os casos de uso todos implementados do sistema inteiro, fica um pouco diferente do exemplo que eu dei na aula anterior, né? Vocês vão ver aqui, então eu criei aqui o caso de uso 8, que é cadastrar consulta, que está vinculado a RF07, 08 e 10, né? E os atores envolvidos é o secretário e o paciente. Então o fluxo é o mesmo fluxo que eu mostrei na aula anterior. O paciente solicita agendamento de consulta, o paciente se identifica, aí eu preciso validar se o paciente está cadastrado, cadastrar o paciente se não cadastrado. Então, vamos lá, cadastrar consulta. Como que eu criei o cadastrar consulta? Vocês estão vendo aqui, ó, que está o secretário, né? Então, tá aqui, cadastrar consulta, né? Então, para essa validação se o paciente está cadastrado, obviamente eu incluí aqui um validar paciente, né? Então, cadastrar consulta, obrigatoriamente eu preciso validar o paciente, né? Cadastrar paciente se não cadastrado. Então, eu estendi aqui um cadastrar paciente, ou seja, ao validar, se ele não existir, eu preciso cadastrar. Legal. Então, continuando. Paciente informa a especialidade do médico pretendido. Validar se a especialidade cadastrada, né?
Aí, pessoal, eu modifiquei a forma dessas validações aqui no diagrama de caso de uso. Por quê? Se nós verificarmos aqui, né, validar-se a especialidade cadastrada. Aí, paciente informa o médico pretendido, validar-se médico cadastrado, validar-se médico atende na referida especialidade. Secretário informa as clínicas em que o médico atua. Paciente informa a clínica desejada, validar-se médico atende na clínica informada. Bom, todas essas etapas aqui nada mais são do que validar. O paciente ele informa o médico, a especialidade que ele quer, né, o médico e a clínica que ele quer ser atendido. Isso nada mais é do que um vínculo que a gente estabeleceu no caso de uso 5, que é vincular médico a especialidades e clínicas, né? Então, você faz um vínculo do médico àquela determinada especialidade, você vincula ele em tal especialidade, atendendo em determinada clínica. E isso, na verdade, corresponde a esses passos aqui, do 3 ao 6, né? Então, como que eu abstraí isso no diagrama? Ao cadastrar consulta, eu incluí uma validação, aqui ó, vocês podem verificar aqui, incluir uma validação e invalidar vínculo. E nessa validação de vínculo aqui, eu nada mais estou validando que o médico, a especialidade e a clínica. Então, ou seja, quando eu vou criar uma consulta, né, o secretário está criando uma consulta aqui, então obrigatoriamente você tem que validar o paciente, se o paciente não existe, você cadastra o paciente, e você valida os vínculos aqui do médico que vai atender essa consulta. Então eu criei aqui um include aqui, né, direto no validar vínculo de médico e especialidade. Porque aqui nesse vínculo eu já obrigatoriamente eu tenho que validar o médico, validar a especialidade e validar a clínica. Então vocês viram como dá para você ir ramificando, em vez de ficar sobrescrevendo novamente essas validações de médico, especialidade, clínica, né? Espero que vocês tenham entendido essa minha abordagem, ok? Depois os horários disponíveis, o paciente informa o horário pretendido, secretário cadastra consulta, validar se não há conflito de horário para o médico. Aí eu criei aqui sim um outro caso de uso que é validar consulta horário, né? Para esse fluxo aqui. Então vocês vejam, pessoal, que tudo isso está exatamente vinculado a esses RFs aqui que nós escrevemos anteriormente, né? Assegurar que esteja sendo agendada uma consulta com uma especialidade que o médico possua, assegurar que esteja sendo agendada uma consulta em uma clínica na qual o médico atenda e assegurar que não esteja sendo agendada uma consulta com um conflito de horário para o mesmo médico. Né? Tudo isso está exatamente o que mostra a imagem aqui do caso de uso. Né? Cadastrar consulta, valido paciente e valido aqui o vínculo do médico, a especialidade e a clínica. Pois bem, manter dados de usuário, eu criei aqui, na verdade, o primeiro RF, né? Tá lá em cima. Cadastrar usuário, eu coloquei como secretário, médico, os atores, e é um cadastro básico mesmo. Tá aqui em cima, cadastrar usuário, validar usuário, atualizar usuário, que tá ligado aos dois atores aqui, secretário, paciente e médico. Bom, voltamos para a lista de requisitos funcionais. Somente usuários com perfil de secretário, então isso aqui já está no caso de uso de cadastro de consulta, que é o secretário que é o ator do cadastro de consulta, né? Bom, manter dados de exame e manter dados de medicamentos. Eu criei aqui caso de uso
que é o cadastrar exame, cadastrar medicamento, o caso de uso 9 e o caso de uso 10, né? O cadastrar exame eu atribuo ao técnico de laboratório, ao ator, né? Fluxo básico de cadastro e atualização. Caso de uso 10, eu atribuo ao médico para cadastrar os medicamentos e o fluxo básico de cadastro e atualização, né? E daí vem o caso de uso 11, que é a prescrição da receita, que é o RF 14. Na verdade está 13 aqui, mas está errado, pessoal, é 14. Gerenciar a prescrição de receitas em consultas, devem ser armazenadas por posologia. Receitas são vinculadas à consulta entre o médico e determinado paciente. Então, nesse caso de uso aqui, né, que é prescrever receita, que eu chamei, é o médico e o paciente também está envolvido, que ele recebe a receita, né? O médico informa medicamentos serem prescritos, o fluxo, né? O médico prescreve medicamento. Aí o fluxo alternativo é validar se o medicamento está cadastrado e validar se a consulta também, a qual ele está prescrevendo essa receita, porque é na consulta que ele tem um vínculo do paciente, né? E por fim, cadastrar a posologia do medicamento. Então, como eu coloquei aqui no diagrama, médico prescreve a receita, né? E inclui dois casos de uso obrigatórios. Primeiro, é validar a consulta, né? Se ele está prescrevendo uma receita, ele precisa validar a consulta, porque é na consulta que ele tem o paciente, né? A quem ele está prescrevendo. E ele também precisa validar os medicamentos ao qual ele está incluindo nessa receita. Então, basicamente, essas duas atividades. E o caso de uso 12 é solicitação de exame, né? Que o médico, o paciente também, o médico informa exames a serem solicitados, o médico solicita exame, aí como o fluxo alternativo tem que validar se o exame está cadastrado, validar se a consulta é cadastrada. É o mesmo caso do exame, do medicamento, né? Então o médico solicita exame, valida, no caso da solicitação de exame, eu tenho que validar a consulta também e tenho que validar o exame. E eu incluí aqui um validar a solicitação de exame também. E por último, pessoal, eu criei um emitir resultado de exame, que é uma ação que acontece depois da solicitação, né? Então, isso tudo está vinculado aqui ao RF 12. Gerenciar pedidos de exames em consulta. Devem ser armazenados laudo e resultado. Exames são vinculados à consulta entre o médico e determinado paciente, né? Então, na verdade, quem emite resultado é o técnico de laboratório, né? Cadastrar resultado, validar esse exame solicitado. Para ele cadastrar o resultado, ele precisa validar que aquele exame foi realmente solicitado. E aqui o técnico emite o resultado do exame. Pessoal, vocês podem ver, aí a gente terminou os requisitos funcionais, né? Só que na verdade nós temos aqui descritos 13 casos de uso, né? Eu chamei de casos de uso principais, mas na verdade todas essas elipses aqui são casos de uso, né? São tarefas, funcionalidades a serem executadas no sistema, né? E então são casos de uso, então precisa estar no documento de especificação de casos de uso. Então eu coloquei no final como casos de uso secundários, né? Todos aqueles que estão além dos principais. Então, validar clínico, validar especialidade, atualizar usuário, atualizar. Praticamente são as validações e as atualizações, né? Aí, novamente, eu não incluí nessa listagem os casos de uso de exclusão, porque já ficou grande o documento, a aula em si já ficou grande também. Então, não incluí. Mas num sistema normal, seria também o caso de uso que seria as exclusões de dados, né? E o diagrama resultante foi esse aqui, né? Não ficou tão pequeno, mas eu espero que vocês tenham entendido,
né? Aqui são os atores: secretário, paciente, médico, técnico de laboratório. E aqui são todos os casos de uso que nós encontramos aqui no sistema, né? Então, aqui os cadastros, as validações, as atualizações. Espero que vocês tenham entendido aqui o caso de uso do secretário vincular médico às especialidades e clínicas, que é a validação de vínculo, especialidade, médico e clínicas, né? Onde aqui no cadastro de consulta eu remeti direto a essa validação de vínculo, né? E isso acabou modificando daquele tipo que a gente tinha feito na aula, né? Porque aqui na verdade a gente tem um cenário do sistema todo, né? Então fica diferente, porque você pode reusar componentes que você já criou. Pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês na ferramenta Dia como criar o diagrama, né? Então, vocês já utilizaram a ferramenta Dia na disciplina de banco de dados, né? Então, vocês já instalaram. Então, você abre a ferramenta Dia aqui, né? Eu vou incluir novamente o link para vocês baixarem, para quem, né, talvez tenha perdido a ferramenta, mas é a ferramenta que nós vamos utilizar aqui no restante da disciplina de análise de sistemas, né? Aqui nós usávamos na disciplina de banco de dados a folha ER, né, para criar os diagramas de entidade de relacionamento. E agora nós vamos usar nessa disciplina a folha UML. Se ela não aparecer, você entra aqui em outras folhas e você vê aqui, ó, UML. Perfeito? Os componentes que nós vamos usar para a criação de diagrama de caso de uso são o ator. Aqui tem um ator, ok? E aqui, ó, tem caso de uso. Ok? Para você poder escrever para você poder escrever aqui, você seleciona o elemento e vem aqui no cursor. Aí ele habilita, você vem com o cursor aqui, ele habilita para você poder nomear os elementos, tá? Então, novamente, você vem, traz o elemento, tá? Clicou no elemento, clica no cursor, clica no elemento e lá. Solicitar matrícula. Isso aqui é um caso de uso. Mesma coisa para os atores, né? Clica no cursor, aqui você tem como já editar o elemento. Então, aluno. E agora aqui para você ligar esse ator ao caso de uso, né? Então você seleciona a linha aqui. E aqui ele ficou vermelhinho, ok. Beleza. Só que nesse caso, que essa iteração ela não tem seta. Então você precisa clicar 2 vezes e desabilitar a seta final aqui, deixar a linha reta. Ok. Prontinho. Aí, ó. E agora para você criar as relações de inclusão, extensão entre os casos de uso, né? Então, vamos supor que para solicitar matrícula, você precisa verificar esse aluno matriculado. Então, vou criar um outro aqui. Verificar se aluno matriculado. Então, obrigatoriamente, para solicitar matrícula, você precisa. Então, eu vou criar aqui, vou pegar novamente uma linha. Eu linko ela aqui. E isso, na verdade, é um caso de extensão. Extensão de inclusão, aliás. Inclusão precisa ser pontilhado, né? Você dá 2 cliques. Estilo da linha, pontilhado. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, que 1 está muito grande. Vou pôr 0,04. Ok, ó, pra você ver. Incluído.
E o estereótipo de include você pode criar aqui com o texto. Ok? Quem não pegou, seleciona o texto, vem aqui. Não conseguiu digitar, pessoal? Seleciona o cursor. Aí, você consegue digitar. Include. Ok? Aí. Aluno solicitando matrícula, obrigatoriamente precisa verificar se o aluno está matriculado, né? Então, uma relação de include. E a relação de extends é também a mesma coisa, né? Só que extends, geralmente, a seta é ao contrário, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um cadastrar aluno, se verificar se aluno matriculado, né, implica em talvez cadastrar aluno, uma relação de... Uma vez criado, você pode copiar, pessoal. Viu? Ó, Ctrl C, Ctrl V, você consegue copiar novamente aqui. Então, a relação de extensão ela é o contrário à seta, né? Que quem recebe a extensão é o caso de uso que originou a condição se esse cadastro vai acontecer ou não, né? Então é o contrário, né? Verificar esse aluno matriculado, talvez eu possa cadastrar o aluno, ele recebe isso. E aqui eu copio também, vocês podem copiar, Ctrl C, Ctrl V. E essa é uma relação de vem no cursor, consigo editar. Essa é uma relação de extensão. Então eu extend. Que é um caso de uso que pode ser executado ou não, que é o cadastro de aluno. Então, pessoal, para vocês criarem os diagramas de caso de uso que vai ser solicitado nas atividades, você pode usar essa ferramenta da forma que eu expliquei, né? E aqui você exportar, você vai conseguir exportar em forma de imagem, tá? E a imagem você pode anexar no Word, enfim, etc e tal. Bom, pessoal, o que eu queria passar é isso. Nós vamos fazer uma atividade de elaboração de diagrama de caso de uso. Não é uma atividade simples, mas é uma atividade trabalhosa, né? Porque para você elaborar todo o diagrama e fazer o documento de definição dos casos de uso, né? Esse documento aqui, você precisa prever os eventos que podem acontecer ou não nos casos, né? Então é relativamente simples, mas é trabalhoso. É um artefato que você gera trabalhoso, né? Mas é um diagrama que dá uma visão muito ampla do que o sistema precisa executar. Então, se você precisa desenvolver um sistema de gerenciamento de clínica médica, basicamente essas são as funcionalidades que você precisa criar no seu sistema, né? É uma visão de comportamento, uma visão comportamental da UML, né? E aqui estão todos os eventos que podem acontecer no sistema, né? Então espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e nos vemos na próxima aula e boa atividade para vocês, tá, pessoal? Até mais.